Pesados, bem-vindos, aula 1 de estruturas algébricas com esse formato aqui no canal. Com o objetivo agora de discutir grupo, vamos falar sobre a definição, conceitos iniciais e verificarmos alguns exemplos. Antes disso, vamos definir o que é uma operação sobre um conjunto G. Vai ser qualquer aplicação em que cada par ordenado vai ser associado a um elemento do conjunto G. Percebam que esses pares ordenados são formados por elementos onde cada um deles é um elemento de G. Então, as coordenadas desse par ordenado sempre serão formadas por elementos de G. E quando nós operarmos esses elementos, o resultado será um elemento que ainda é de G. É comum a gente indicar essa operação por um símbolo, por exemplo, o asterisco, poderia ser outro. Então, essa operação entre os elementos vai resultar um elemento C, que também pode ser simbolizado por A operação, o símbolo da operação B. De maneira geral, é uma aplicação F que pega pares de elementos de G e leva no resultado da operação desses elementos, sendo também obrigatoriamente um elemento desse conjunto G. Para exemplificar isso, vamos tomar o conjunto dos números inteiros com a multiplicação usual. Essa operação é uma operação sobre Z. Por quê? Porque quaisquer dois elementos inteiros que forem tomados, a multiplicação entre eles vai com certeza resultar em um novo número inteiro. De maneira geral, qualquer par de elementos de números inteiros, ao serem multiplicados, então multiplico cada um desses números inteiros, o resultado com certeza ainda é um número inteiro. É isso que significa essa notação. Aqui com a operação usual de multiplicação. Com exemplos numéricos, para ficar bem fácil de entender, 2 é um número inteiro, 4 é um número inteiro e o produto entre eles ainda é um número inteiro. Menos 5 é inteiro, 7 é inteiro e o produto entre eles também é um número inteiro. Uma observação importante de se fazer aqui é que essa operação sobre G também é denominada lei de composição interna ou propriedade do fechamento. Particularmente, eu prefiro essas duas nomenclaturas, lei de composição interna ou propriedade do fechamento, porque eu acho que elas são mais intuitivas para se entender o significado de uma operação sobre G. Por exemplo, lei de composição interna pode ser entendida como: tenho um par de elementos do conjunto G. Quando eu opero esses dois elementos, o resultado ainda é um elemento de G. Ou seja, o resultado obtido com a operação desses dois elementos ainda é interno ao conjunto G, está dentro do conjunto G. E quando eu falo propriedade do fechamento, pode também ser entendido como: quando eu opero dois elementos do conjunto G, o resultado ainda é um elemento do conjunto G. Qualquer resultado possível está fechado àquele conjunto. Não tem como resultado estar fora desse conjunto. Por isso, propriedade do fechamento. Mas qualquer uma das três formas de falar, operação sobre G, lei de composição interna ou propriedade do fechamento, pode ser usada. Portanto, o conjunto dos números inteiros, que foi o exemplo que apareceu aqui, é fechado para multiplicação, porque quando eu opero dois elementos, o resultado ainda é um elemento de Z. Então, nós podemos falar que ele é fechado para operação, podemos falar que a lei de composição, que é a multiplicação, é uma lei de composição interna, ou que a operação de multiplicação é uma operação sobre Z. Agora sim, a definição de grupo. É um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio, obrigatoriamente, e de uma operação sobre G. E essa operação, com os elementos desse conjunto, tem que satisfazer um conjunto de axiomas, uma sequência de axiomas. Então percebam, antes de mais nada, o conjunto a ser trabalhado tem que ser não vazio e a operação tem que ser fechada. A operação tem que ser uma lei de composição interna. Então aqui, A operado com B tem que ser um elemento de G. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, o conjunto for não vazio e a lei de composição for interna,
nós temos que verificar se outros 3 axiomas são verificados, são satisfeitos. O primeiro deles, associatividade para quaisquer elementos de G, existência do elemento neutro, ou seja, tem que existir um elemento do conjunto G, que eu chamei aqui de E, com a seguinte propriedade: E operado com qualquer elemento A tem que gerar o próprio elemento A. Por isso o nome elemento neutro, ele não altera qualquer elemento A quando é operado com ele. E, para finalizar, todo elemento do conjunto tem que possuir simétrico, isso é, para todo A pertencente a G, tem que existir um B também pertencente a G, tal que a operação entre esses 2 elementos seja o elemento neutro. E perceba que o elemento neutro vai existir porque aqui, na segunda condição, ele já foi verificado. Então, esse elemento B, se existir, vai ser chamado de simétrico de A. Então, vale a pena observar que esse elemento B simétrico de A também pode ser denotado por A a menos 1 ou A'. Qualquer uma dessas notações são encontradas nas principais referências. Agora, atenção para um detalhe. Esse menos 1 aqui que aparece não necessariamente significa elevar a menos 1. Isso não necessariamente é 1 sobre A. É apenas uma notação para indicar o simétrico de um elemento A qualquer do conjunto que nós queremos verificar se é grupo, ok? Também vale a pena observar que o nome simétrico pode ser usado, mas também é comum encontrarmos inverso ou oposto. São 3 formas de representar o elemento B de G, que ao ser operado com o elemento A de G, gera o elemento neutro. Então, podemos chamar esse B de simétrico, inverso ou oposto do elemento A. Geralmente, as nomenclaturas simétrico ou oposto são usadas quando a operação é aditiva, e inverso geralmente é usada quando a operação é multiplicativa. Mas nós vamos verificar nos próximos vídeos, nas próximas aulas disponibilizadas no canal, que as operações nem sempre serão a adição e a multiplicação que nós conhecemos, serão outros tipos de operações. Então, tanto faz, em qualquer uma delas, usarmos qualquer uma dessas 3 nomenclaturas. O que importa é que nós saibamos o significado de um elemento ser simétrico, inverso ou oposto de um elemento A. Para qualquer elemento A que nós pegarmos no conjunto G, tem que existir um elemento B, tal que A operado com B resulte no elemento neutro. E esse elemento B recebe o nome de simétrico, inverso ou oposto do elemento A. Ok? Continuando, uma observação importante é que nós costumamos representar um grupo pela notação G asterisco, aqui entre parênteses, como se fosse um par ordenado, né? O conjunto e a operação associada, mas quando não gerar confusão, é comum também representar só por G. Nós falamos o grupo G. E quando isso é dito, fica implícito que existe uma operação associada. E quando um grupo, então já sabemos que o conjunto G é um grupo, se ele também tiver a propriedade comutativa para aquela operação, ou seja, A operado com B for igual a B operado com A para quaisquer 2 elementos de G, ele é denominado grupo abeliano ou grupo comutativo. Conclusão. De maneira geral, se nós queremos provar que um conjunto G com uma determinada operação é um grupo, nós temos que verificar temos que verificar 5 condições. A primeira delas, que o conjunto é não vazio, depois que vale a propriedade do fechamento. Essas 2 são aquelas que estão lá no enunciado da definição. O conjunto tem que ser não vazio e tem que ser uma lei de composição interna ou tem que ser uma operação sobre G. E, além disso, tem que valer a associatividade, valer a existência do elemento neutro e também tem que valer que todo elemento possui simétrico. Para ilustrar, vamos apresentar aqui alguns exemplos de grupos. Primeiro deles, conjunto dos inteiros com operação usual de adição. Por que ele é um grupo? Bom, claro que ele é diferente de vazio.
Bastaria que ele tivesse um elemento, mas nesse caso o conjunto tem infinitos elementos. Logo, é diferente de vazio. Por axiomas, nós sabemos que, dados dois inteiros quaisquer, a soma entre eles ainda é um número inteiro, então vale o fechamento. Sabemos que, dados três inteiros quaisquer, vai valer a associatividade. Sabemos que o zero, que pertence ao conjunto Z, isso é importante, o elemento neutro, tem que fazer parte do conjunto. Vai valer que zero adicionado com A sempre vai ser igual a para qualquer A inteiro. Então, existe de fato o elemento neutro e ele é igual a zero. E que existe menos A nos inteiros para qualquer A inteiro que nós tomarmos. E esse menos A é o simétrico de A, ou A é o simétrico de menos A. Por quê? Se nós fizermos menos A mais A, o resultado é zero, e zero é o elemento neutro. Portanto, todo número inteiro possui o seu respectivo simétrico. Sendo assim, o conjunto dos inteiros com operação de soma é, com certeza, um grupo. Além disso, percebam que esse conjunto, o conjunto dos inteiros, também tem a característica de que vale a propriedade comutativa, ou seja, A mais B sempre é igual a B mais A para quaisquer dois inteiros A e B. Como a propriedade comutativa é válida e nós já provamos que ele é um grupo, ele é então um grupo abeliano ou um grupo comutativo para a operação de adição. Também são grupos abelianos os exemplos que eu vou listar agora. Racionais, reais e complexos, todos com operação usual de adição. Por quê? Percebam que todos eles são não vazios, todos são fechados para essa operação de adição usual, todos eles são associativos, possuem elemento neutro, que é o zero, para todos eles, e também os seus elementos possuem respectivos simétricos. Então, e além disso, todos eles são comutativos, portanto, são exemplos de grupos abelianos. Se nós pegarmos esses mesmos conjuntos, tirarmos o zero de cada um deles e trocarmos a operação de soma por multiplicação usual, teremos esses novos conjuntos com essa nova operação. Esses também são exemplos de grupos abelianos. Mas uma pergunta que pode ser feita é a seguinte: por que ao trocar a operação de soma por multiplicação, é necessário tirar o zero desses conjuntos? Bom, para mostrar por que isso tem que ser feito, vamos supor que o zero não fosse retirado. Se o zero fosse um elemento de cada um desses conjuntos, e como a operação é de multiplicação, a gente sabe que o elemento neutro é 1, o zero teria que ter o seu respectivo inverso, porque essa é uma das condições para que um conjunto com uma operação seja um grupo. Então, zero teria que ter inverso. Vamos supor que o inverso do zero seja um elemento B. E como o neutro é igual a 1, teria que valer que 0 vezes B tem que ser igual a 1. E essa igualdade implica que o elemento B teria que ser igual a 1 sobre 0. Porém, 1 sobre 0 é uma indefinição matemática, porque esse resultado não representa um número e, portanto, não tem como ele pertencer a esses conjuntos. Sendo assim, o zero gera uma indefinição matemática e, portanto, para que esses conjuntos com a multiplicação sejam grupos, é necessário que o zero seja retirado, porque ele é o único elemento que gera esse problema. Ok? Então, é por isso que, nesses casos, o zero tem que ser retirado. Espero que tenha entendido bem essa parte, porque ela é importante. Vamos continuar. Como exercício, eu coloquei aqui alguns exemplos de conjuntos e operações. Nós vamos verificar se eles são ou não grupos. Eu vou deixar no card aqui o link para 2 vídeos onde eu explico com detalhes por que cada um desses casos é ou não é um grupo. Também vou deixar o link para esses vídeos no próximo slide. O conjunto dos inteiros não positivos com a operação de soma usual, que é esse conjunto, não é um grupo. Segundo caso,
conjunto dos inteiros não negativos com operação de multiplicação também não é um grupo. Percebam que se esse primeiro conjunto fosse um grupo, todo elemento tinha que possuir simétrico, correto? Como a operação é de soma, o simétrico, por exemplo, do menos 3 teria que ser 3, só que o 3 não pertence a esse conjunto, então nem todo elemento desse conjunto possui simétrico. Aqui é a mesma ideia, só que a operação é de multiplicação. Se esse conjunto fosse um grupo, todo elemento teria que possuir inverso. Por exemplo, o inverso do 2, como a operação é de multiplicação, deveria ser igual a meio, e meio também não está nesse conjunto, portanto ele não pode ser um grupo, porque não satisfaz a propriedade de que todo elemento possui inverso. Na letra C, um conjunto A com a operação de soma, sendo o A o conjunto formado por todos os inteiros pares. Esse conjunto é um grupo. Por quê? Satisfaz aquelas 5 condições. Ele é claramente não vazio, ele é fechado, é associativo, existe o elemento neutro, que é 0, porque 0 é par, e todo elemento possui simétrico. No próximo caso, o conjunto B com a multiplicação usual, formado por todos os inteiros ímpares, não é um grupo. Justificativa muito parecida com a da letra B. Se nós pegarmos um inteiro ímpar, por exemplo, 5, como a operação é de multiplicação, o seu inverso teria que ser 1/5, e 1/5 não está nesse conjunto. Portanto, aqui não vale a propriedade de que todo elemento possui inverso. Na letra E, o conjunto C com a operação usual de adição, sendo o seu conjunto formado por esses poucos elementos. Esse conjunto, obviamente, não é um grupo. Nesse caso, isso pode ser justificado mostrando que não vale uma das propriedades. Percebam que se nós pegarmos 2 elementos do conjunto, por exemplo, 1 e 2, e somarmos 2 mais 1, 3. 3 não está nesse conjunto, portanto, ele não satisfaz a propriedade do fechamento. Ou, em outras palavras, a adição para esse conjunto não é uma lei de composição interna, ou não é uma operação sobre C. Para finalizar, na letra F, o conjunto D, com a multiplicação usual, formado apenas por esses 2 elementos, é um grupo, ou seja, satisfaz todas aquelas condições. Como eu comentei, tanto aqui nos cards quanto no próximo slide, eu vou deixar o link onde eu faço um detalhamento dessas letras A, B, C, D, E e F, de por que esses conjuntos com essas operações são ou não grupos. Pessoal, essas são as 2 referências que eu usei para preparar essa aula e que eu vou utilizar para preparar as próximas aulas a serem disponibilizadas no canal. Espero que tenham gostado, entendido. Estou à disposição para tirar dúvidas, por favor, me enviem e aguardo vocês na próxima aula.